O Brasil está vivendo um momento, assim, super complexo, né? Cheio de crises que batem na nossa porta, que impactam a nossa vida. Mas, sabe, com tanto barulho, tanta informação voando por aí, a pergunta que não quer calar é: será que a gente está olhando para os problemas certos? Pois é, existem uns temas centrais que, nossa, precisam desesperadamente de mais atenção, de um olhar mais sério aqui no Brasil. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos começar a conectar os pontos que, muitas vezes, parecem totalmente separados. Pense nisso como um convite para a gente começar uma nova revolução. Uma revolução baseada em conhecimento e, principalmente, em ação consciente. Porque, vamos ser sinceros, né? A perfeição é uma ilusão. Não existe. Mas o progresso é totalmente possível. Pensa só, se a gente conseguir melhorar, sei lá, 10% do Brasil, o impacto já seria uma coisa gigantesca. E é com essa cabeça que a gente vai mergulhar fundo agora. Vamos lá. Então, para começar, vamos olhar para a fratura mais óbvia, aquela que a gente vê todo santo dia nas ruas e que muitas vezes a gente até desvia o olhar, a população em situação de rua. Isso, gente, não é só um problema, é um atestado de falência da nossa sociedade. E os números? Os números são um verdadeiro soco no estômago. Um aumento de 142% em apenas 5 anos. Isso não é só uma estatística fria, é uma catástrofe humanitária acontecendo bem na nossa frente. A dimensão disso mostra que tem algo muito, mas muito quebrado na nossa estrutura. E tem mais. Essa crise, ela tem um rosto, ela tem uma cor. Quase 70% das pessoas vivendo nas ruas do Brasil são negras. E isso, claro, não é uma coincidência. É o retrato de uma ferida histórica, de uma desigualdade estrutural que continua empurrando certos corpos para a margem. Mas por que isso acontece? É muito importante entender que ninguém, absolutamente ninguém, escolhe morar na rua. Isso é o ponto final de um colapso em várias áreas da vida. Mais da metade das pessoas aponta a questão econômica, a falta de emprego, de grana, e quase metade fala sobre o rompimento dos laços com a família. A rua é exatamente o ponto de encontro dessas duas fraturas, a do bolso e a do coração. Tá, mas e aí, como é que se resolve isso? Bem, o modelo tradicional, aquele que basicamente exige que a pessoa prove que merece um teto, sabe? Pare de usar drogas, consiga um emprego primeiro, ele não só não funciona, como é super moralista. A solução que tem dado certo no mundo todo é o moradia primeiro. A lógica é genial de tão simples. Primeiro você dá um lar seguro, sem condições. A partir daí, com essa base, a pessoa consegue a estabilidade para reconstruir todo o resto. Agora, vamos fazer um movimento. Vamos sair da rua do lado de fora e entrar num lugar bem mais íntimo, mas que está igualmente devastado, a nossa mente. Porque aquela mesma fratura social que a gente vê no concreto da calçada, ela ecoa aqui dentro, sabe? E está causando um adoecimento coletivo. E os dados mostram a gravidade disso. Não estamos falando de um nervosismo qualquer, estamos falando de uma verdadeira epidemia. O Brasil é simplesmente o país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Pensa nisso, somos a nação mais ansiosa do planeta. Isso tinha que ser um alarme soando para todo mundo. E de novo, isso não brota do nada. O adoecimento da mente segue as mesmas rachaduras da sociedade, a pobreza que desgasta, o racismo que adoece, a violência que traumatiza, o trabalho que não dá segurança nenhuma e a polarização política que arrebenta nossos laços. Tá tudo, absolutamente tudo conectado. A crise de fora alimenta, e muito, a crise de dentro. E o custo disso é concreto, é real. Quase 500 mil de pessoas afastadas do trabalho só em 2024 por causa de transtornos mentais. É um recorde. Pensa no tanto de potencial humano, de potencial econômico que a gente está perdendo porque a nossa saúde mental coletiva está em frangalhos. Certo. A gente viu a crise social, a crise da mente. Agora vamos dar um zoom ainda maior para dentro das nossas casas, dos nossos relacionamentos. Porque tem um comportamento rolando, quase uma epidemia de imaturidade, que está simplesmente destruindo os vínculos mais importantes que a gente tem. O nome pode até soar engraçado, mas o que ele descreve é trágico. A síndrome eterna da quinta série. É aquela recusa em crescer, em assumir a responsabilidade pelas próprias emoções, pelas próprias atitudes. É a falta de empatia, a superficialidade emocional que a gente vê em tanto adulto por aí, principalmente em homens. E qual a consequência disso nas relações? Bom, essa frase mata a charada. A parceira acaba sendo transformada numa segunda mãe, tendo que gerenciar a vida emocional e prática de um marmanjo que se recusa a amadurecer.
Essa dinâmica é a receita perfeita para acabar com a intimidade, com o desejo, com o respeito no relacionamento. Mas aqui está o pulo do gato. Maturidade não é sobre idade, é sobre escolha. É um processo, uma construção diária. É a escolha de assumir responsabilidade. É ter a coragem de olhar para dentro, de buscar autoconhecimento, de desenvolver empatia. É um trabalho, sabe? Não é algo que simplesmente acontece. Ok, eu sei, o cenário até agora pareceu bem pesado. Mas calma, agora a gente vai virar essa chave. Vamos falar de esperança, de solução, e de solução baseada em ciência. Vamos falar sobre a nossa capacidade de reconstrução, tanto do nosso cérebro, quanto, por que não, do nosso país. E a base dessa esperança toda tem um nome: neuroplasticidade. É basicamente a capacidade incrível que o nosso cérebro tem de se transformar, de se curar, de criar novos caminhos neurais. Ou seja, se o estresse e o trauma podem danificar o cérebro, as práticas positivas podem literalmente reconstruí-lo. A recuperação é biologicamente possível. Isso é fantástico. E olha, não estamos falando de nenhuma mágica, não. Estamos falando de ações práticas, com comprovação científica. Exercício físico, que age quase como um antidepressivo natural. Meditação e mindfulness, que comprovadamente mudam áreas do cérebro. Uma alimentação que ajuda a desinflamar o corpo. E, claro, a psicoterapia. São ferramentas poderosíssimas que estão aí, ao nosso alcance. E a solução não precisa ser algo super caro ou complicado. Olha que exemplo sensacional do Zimbábue. O projeto Banco da Amizade treina a voz da própria comunidade para oferecerem uma terapia de conversa. É uma solução de baixo custo, de altíssimo impacto e totalmente adaptada à cultura local. Isso mostra um caminho brilhante para a gente aqui no Brasil. Usar a força da nossa própria comunidade para ajudar a curar. E assim, a gente conecta todos os pontos. A crise na rua, a crise na mente e a crise nos relacionamentos. Todas elas têm as mesmas raízes e, no fundo, as soluções também se cruzam. E isso tudo nos leva a essa pergunta final. E se a reconstrução do Brasil, das grandes fraturas do país, começar, na verdade, dentro de cada um de nós? E se, ao cuidar da nossa própria saúde mental, da nossa maturidade, a gente estiver dando o primeiro e mais importante passo para curar o Brasil? Fica aí a reflexão.